Povo de Deus, estamos juntos mais uma vez, nesse início de noite, para meditar um pouquinho da palavra de Deus na nossa rede social, e o quadro Ore para a Cruz, o amor venceu. Nós estamos fazendo aqui, resumindo um pouco, no estudo sobre os mergulhos de Naamã. E hoje vamos falar do segundo mergulho, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 e 4, que nos diz o seguinte: Disse esta sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. E hoje o mergulho que nós vamos analisar é o mergulho da fé. Esse é o mergulho de hoje. O nosso tema de hoje é o mergulho da fé. Assim falou a menina, que é da terra de Israel, sabendo de sua necessidade. Contou sobre o profeta Eliseu, sobre as curas realizadas por ele. Naamã ali, meus amigos, minhas amigas, acreditou no testemunho daquela jovem, a informação daquela jovem. E logo foi ao seu superior, ao rei, e contou o que aquela jovem havia falado. E o nosso comentário de hoje é: tem pessoas que estão precisando de um milagre, mas não acreditam quando ouvem que Deus curou. Naamã acreditou que aquela informação era verdadeira. E hoje em dia, meus amados, minhas amadas, meus amigos, quando Deus opera prodígio, milagre, maravilha, quantas pessoas não acreditam que Deus faz, não acreditam, oh, Deus curou alguém. Não, curou não, isso aí, não, Deus não vai curar isso aí, não curou. Teimam dizendo que Deus não faz milagre. Mas Naamã sabia que aquela informação era uma informação verdadeira, era uma informação que, para ele ali, era um alívio, porque um comandante de um exército, de um país, todo leproso, ele queria de qualquer forma ser curado. Ele guardou aquela informação ali, dada pela sua esposa. Olha, Naamã, essa moça falou assim, assim, assim. E ele ali foi, pela informação. Ele foi porque queria ter uma cura. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Todos ali, ela gastou com todos os seus dinheiros, com todo o gasto que ela teve, não conseguiu melhorar em nada, 12 anos. E quando ela teve a informação, Jesus está ali, ela não mediu esforços, mesmo fraca, abatida, desanimada, mas ela sentiu que aquela informação era informação verdadeira. E ela dizia consigo: eu quero apenas tocar na sua roupa, tocar na sua veste. Porque ela sabia que Jesus fazia prodígio, milagre, maravilha. Naamã, ele foi até o profeta. Como diz hoje, não tinha GPS naquela época, não tinha internet naquela época, mas ele sabia aonde o profeta estava. E foi até o profeta. Chegou lá, bateu na sua porta e Geazi,
que era o assessor do profeta, levou o recado: lava-te 7 vezes no Jordão. Não precisou Geazi perguntar: o que você quer aqui? Quem é você? Você quer falar com quem? Não, não perguntou. Aquela informação daquela jovem escrava foi muito valiosa para o contexto da cura de Naamã. Quantos hoje em dia no nosso meio está leproso? Quantos nossos meios de hoje estão doentes? Vê que Jesus é o mesmo, faz prodígio, milagre e maravilha, mas sou igual Tomé, só acredito vendo. Eu fui curado, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, eu só acredito nisso. Tem pessoas muito tempo em igreja que acham que Deus tem muitas obrigações com a gente, mas primeiro nós temos que ter obrigação com Ele. Primeiro nós temos que ter gratidão a Ele. Naamã não. Naamã ele foi com aquela sede de cura. Não mediu esforços. A Bíblia não relata quantos dias ele viajou até a casa do profeta Eliseu, que ficava em Samaria. Não sabemos, a Bíblia não fala se foi 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu sei que ele foi com a comitiva até a casa do profeta Eliseu. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um sacrifício, como Naamã fez, como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Sacrifício. Um sacrifício de gratidão, um sacrifício de fé. É isso que nós temos que fazer. O Deus verdadeiro. Há 10 dias atrás, a gente vê que teve um festejo de São Francisco. A gente sabe que foi uma pessoa que temia a Deus, sim, mas não a nível de ser chamado santo, milagreiro. Não. Mas a gente vê como a fé daquelas pessoas, daquelas procissões, sacrifício, vão de joelho, vão de pé descalço, mas eles têm ali uma convicção que aquela graça que eles alcançaram foi São Francisco que o deu. A mente deles é essa. E nós temos um Deus que é vivo, poderoso, e nós não fazemos sacrifício. Mas Deus quer obediência, você quer. Mas aquele sacrifício daquela mulher do fluxo de sangue, se ela não fosse até lá, se ela não tivesse rompido aquela multidão, será que ela ia ser curada ali? Na porta da sua casa? Não. Ela foi até Jesus. Apenas tocou nas vestes de Jesus. Naamã, ele queria ter algo mais. Ele teve que pedir autorização ao rei para ir lá. E o rei deu. Essa é a nossa mensagem de fé ao seu coração. O segundo mergulho de Naamã, mergulho da fé. Nós temos que ter essa fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que as coisas vão melhorar. Está difícil, está, mas vai melhorar. A barreira está a gente não consegue ultrapassar ela pelos olhos humanos, não, mas pelos olhos da fé. Temos que ultrapassar todas as barreiras imagináveis. A fé de Naamã foi grande. Talvez a enfermidade da mãe, talvez ele já nasceu com aquela enfermidade ou adquiriu aquela enfermidade.
Não sabemos quanto tempo, quantos anos Naamã estava leproso. Mas Naamã teve fé por uma informação. Por uma informação. Ele foi com convicção até a casa do profeta e disse: é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que expor. Ontem eu falei que Naamã expôs a sua fragilidade, aquela pose toda, mas ele mostrou que era frágil. Mas no segundo mergulho da fé, ele mostrou que ele ainda era um homem temente a Deus. Isso nós temos que ter, ser temente a Deus. Esse mergulho que hoje eu considero o mergulho da fé é para os nossos dias de hoje. Somos bombardeados todo o tempo, todos os dias, por falsas informações. Quando Jesus certa vez falou, perguntaram para ele: Senhor, qual é o dia da tua vinda? Jesus ali uma certa vez falou assim: olha, se disser que eu estou ali, não acredite. Se disser que eu estou acolá, não acredite. Porque nós temos que crer com a fé. Não por algo que é concreto, que a gente pode pegar, mas algo que é abstrato. A fé. Nós temos que ter uma fé genuína que vem lá do trono de Deus no nosso coração. Temos que estar nessa fé, como Naamã. Naamã, ele foi com a sede, ele foi com a fé. Ele queria porque queria ser curado. Esse é o segundo mergulho da fé. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos de volta falando mais um mergulho de Naamã. O mergulho da gratidão. Hoje é o da fé. Ontem falamos do mergulho da renúncia. E amanhã falaremos um pouco, comentar sobre o mergulho da gratidão. Temos que ter na nossa vida. O Jordão está aí. O Jordão hoje, existe o Rio Jordão, existe, mas o Jordão está aí na nossa frente. Basta você mergulhar com fé, como Naamã fez. Que Deus nos abençoe abundantemente a sua vida, toda a sua família. É isso. Mergulho da fé. Temos que ter essa fé no nosso coração. Que Deus nos abençoe abundantemente, ricamente a sua vida. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos mais um pouquinho falando de Naamã, o mergulho da gratidão. Deus nos abençoe sempre. Até a próxima.